Deixa eu ver se começou tudo. Então, ótimo. Todo mundo faz o joinha aí de autorização de uso de direito de imagem, tudo mais. Tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar agora. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre metodologia da análise econômica do direito. O que é esse bicho que algumas pessoas acham que tem 7 cabeças, mas na verdade eu acho que ele é um cachorro bonitinho que nos dá carinho, nos dá amor e nos permite conhecer a nossa vida de uma maneira melhor. Vou falar sobre o que é análise econômica do direito, análise econômica do direito descritiva e normativa, quais os objetivos e métodos da análise econômica do direito, premissas e conceitos, onde e como aplicar a análise econômica do direito, como a análise econômica do direito pode influenciar no meu processo decisório e como a análise econômica do direito foi aplicada recentemente em tribunais superiores em algumas situações. Só me digam se vocês conseguem ler direitinho, se alguém puder falar. Eu estou vendo a apresentação aqui, não estou vendo vocês, sim. Então tá ok, né? Sim. Uhum. Tá? Então, o que é análise econômica do direito? Primeiro, ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela é basicamente a aplicação de conceitos e modos de raciocínio originalmente da economia, as ferramentas da economia, a fenômenos legais. A gente vai utilizar conceitos econômicos como valor, utilidade, eficiência e outros, e com isso consegue analisar e compreender melhor implicações de determinados fatos na conformação do ordenamento legal, as implicações do ordenamento na economia e na conduta humana, ou, o que talvez seja fantástico, né, nos permite desenvolver modelos de previsões comportamentais dos agentes envolvidos em determinadas transações. Isso é fantástico, porque se eu consigo ver antes de editar uma norma, ou fazer uma mudança legislativa ou regulatória, qual é o provável efeito e qual é a provável mudança de comportamento, eu consigo saber antes se ela vai ser bem sucedida, ou pelo menos consigo saber com certo grau de acuidade se vai ser bem sucedida essa medida. Então, eu não preciso fazer uma experiência do tipo tentativa e erro, porque o erro tem custo. O erro custa muito. O erro impacta na vida. O erro destrói família, o erro destrói patrimônio. Então, se a gente conseguir errar menos possível, eu acho que essa é uma das principais características ou qualidades da análise econômica do direito. A gente consegue antever o resultado, nem sempre com 100% de confiabilidade, mas certamente é muito melhor do que qualquer outra coisa que tem por aí. Né? A gente consegue aconselhar formuladores de política pública e fazer diversas, entre outras possibilidades. O Mercúrio e o Medema, eles dizem, por exemplo, na obra deles de introdução à análise econômica do direito, que a ED pode ser definida como aplicação da teoria econômica, principalmente a microeconomia e welfare economics, né, economia do bem-estar, por exame da formação, da estrutura, dos processos e do impacto econômico do direito e das instituições jurídicas. Tollison diz que a economia não diz o que as pessoas querem, ou seja, ninguém está querendo obrigar que pessoas mudem suas preferências, né? Mas diz apenas que, se for possível saber o que as pessoas querem, a gente consegue entender como elas se comportarão na busca desses objetivos. Alguém falou, acho que foi o Luiz Felipe, falou que a formação dele em economia é formação clássica, e na formação clássica, na economia liberal clássica, o homem é um maximizador de seu próprio interesse. O que significa isso? Ele agirá tentando buscar as principais, os melhores resultados possíveis para atingir seus fins. Isso não significa que a pessoa seja desprezível ou egoísta, só pense nela mesma, até porque o seu fim, muitas vezes, pode ser um fim altruísta. Para algumas pessoas, o objetivo principal, a maximização de interesse, é ajudar o maior número de outras pessoas, para outras é apenas acumular dinheiro, para outras são outras finalidades. Mas o que a economia nos ensina é que as pessoas sempre vão agir considerando comportamentos esperados de terceiros, né, isso é outro ramo da análise econômica e da economia, que é a teoria dos jogos, mas considerando isso, elas vão tentar agir para maximizar seus
objetivos, né? E é o que o Tollefson fala, que, olha, se a gente sabe o que as pessoas querem, eu consigo imaginar mais ou menos qual é o curso de ação que elas tomarão, tá? Se eu penso que uma pessoa pretende obter alguma utilidade da subtração do patrimônio de uma a outra, eu sei mais ou menos o que ela vai fazer para conseguir isso, e a gente vai ver um exemplo do crime, quando a gente fala em crime, sempre tem que pisar em ovos, tomar um certo cuidado, o ladrão é ladrão porque quer, não é isso que a gente está falando. O que a gente está dizendo é que, considerando as escolhas possíveis, a informação que ele tem, as ferramentas que ele tem, roubar é uma decisão racional. É isso que a economia diz. Tá? Roubar é uma decisão racional. Alguém quer discutir alguma coisa sobre isso? Sobre essa... Alguém quer discutir alguma coisa sobre isso? Eu estou muito... Professor, Oi. Isso a gente considerar que todos os seres humanos têm uma racionalidade perfeita, né? Como a gente tem esse problema da racionalidade limitada, nem todos os seres humanos seguem, né, o comportamento racional. Esse é o grande problema da exatidão da ciência, né? Eu acho, não sei. Vamos lá. Rafael, boa colocação. Os críticos do uso da análise econômica do direito colocam esse argumento como um argumento que desconstrói, desmerece e tira todo o mérito do ferramental. Isso, dessa maneira, como nessa crítica, ela está equivocada. De fato, o que você está falando, e a gente tem desde a final da década de 60, final da década de 70, com o uso da psicologia, o Kahneman, Tversky, mais recentemente Taylor. A gente sabe que a psicologia nos diz que, claro, primeiro, a gente tem bias, vieses, a gente tem informação não é adequada, algumas pessoas são mais propensas a tomar riscos, outras não são, mas ainda assim, a decisão, salvo se você tiver realmente um distúrbio cerebral, a sua decisão, qualquer que seja, a decisão de vocês estarem aqui hoje às 10h07 da manhã e desde as 9 da manhã, alguns, outros chegaram um pouquinho atrasados, mas até provavelmente 11, 11h30, é uma decisão racional, no sentido de que vocês estão com algum objetivo pessoal, obter mais conhecimento, obter um diploma de mestrado, e vocês consideraram que, dadas as outras alternativas que vocês têm, que pode ser ver Netflix, que pode ser sair para ir no shopping, que pode ser, sei lá, pode ser não trabalhar ou trabalhar, a decisão racional, a decisão que maximiza o interesse, considerando a informação que vocês têm, pode ser que vocês não tivessem a informação de que em algum lugar, algum outro professor, por exemplo, os ouvintes, algum outro professor está oferecendo uma disciplina muito mais legal, e eu tenho certeza que tem várias outras disciplinas muito mais legais sendo oferecidas nesse mesmo horário, mas vocês não sabiam disso. Então, dada a informação limitada, dada o que vocês têm à disposição para tomar a decisão, essa é a decisão racional, essa é a decisão que está maximizando o seu interesse. É isso que a gente... ninguém... teve até, eu me lembro até que em 2016, quando o Taylor ganhou o Nobel de Economia, um professor da Federal disse, isso é muito bom porque acaba com o mito da racionalidade perfeita. Eu disse, não, colega, ninguém trabalha com o mito da racionalidade perfeita neoclássica. Na verdade, os próprios autores liberais de onde os críticos extraíram essa conclusão não falam em racionalidade perfeita. Smith não fala em racionalidade perfeita, Mill não fala em racionalidade perfeita. Ninguém diz que o ser humano tem essa racionalidade perfeita. É uma racionalidade exatamente limitada. E, considerando isso, né, na verdade, e economia comportamental só faz dar uma complexizada nesse processo de decisão, de entendimento, mas eu acho que a gente pode trabalhar com a racionalidade que existe, a racionalidade posta, que é a racionalidade limitada, e a gente não perde mérito no nosso raciocínio em função dessas críticas. Não sei se te respondi. Não, na verdade, perfeitamente. É só a gente entender as nossas próprias limitações e trabalhar com elas, né? Lógico. Mas não, de forma alguma, tira o mérito da análise econômica do direito.
Beleza. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Continuando aqui. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente prevê comportamento humano? Como é que a gente mensura possíveis consequências de mudanças regulatórias? A gente pode, a gente usando isso, a gente vai compreender, né? A gente faz, por exemplo, análise de custo-benefício, análise de impacto regulatório, a gente pressupõe racionalidade e a gente consegue entender melhor, então, a implicação de determinados fatos, as implicações do ordenamento legal na economia, a gente desenvolve modelos de previsões comportamentais dos agentes envolvidos e a gente aconselha formuladores públicos em como melhor trabalhar para obter um melhor resultado de política pública. Quero um exemplo muito simples da minha área específica de insolvências. Há uns 3 anos atrás, eu dei uma palestra na Unicamp, onde eu falei que falência também é meio de preservação da empresa, se a gente entender a empresa como atividade econômica e não a relação de controle do acionista com os ativos. Então, dá para preservar pela falência, mas que o ideal seria que a liquidação, a alienação dos ativos acontecesse em, no máximo, 90 dias. As pessoas me olharam como se eu fosse um alienígena, um maluco, mas eu mantive, fiz uma pergunta ou outra, respondi. E agora, a partir de semana passada, a gente tem no ordenamento brasileiro a Lei 14.112, dizendo que na falência a liquidação deve acontecer em no máximo 180 dias. Alguém falou para os formuladores de política pública, para os legisladores, é claro, dentro do Ministério da Economia, eu até dei uns pitacos indiretamente nisso aí, mas alguém falou que, olha, dá para preservar valor da massa falida, um grande problema que a gente tem é uma grande perda de valor no atual processo. Como é que a gente muda isso? Fazendo uma mudança no ordenamento, para conseguir chegar nesse objetivo de política pública, de preservar valor, que é dizendo que o juiz é obrigado a dar um jeito de vender numa falência em 180 dias. Tá? Então, a gente prevê e aconselha certas mudanças. Alguém tem algum exemplo prático de alguma área que trabalhe em que uma pequena mudança poderia trazer um grande benefício social? Quem quer me ajudar? Rafael Maia, o problema é o juiz fazer cumprir prazo. Exatamente, isso é um baita problema, né? A lei de falência já tinha ferramentas que mostravam, que obrigavam o juiz a dar muito mais atenção ao processo. Por exemplo, o artigo 79 da Lei 11.101 dizia que o processo de falência tem prioridade no trâmite de feito sobre qualquer outro. Óbvio que num juiz de competência múltipla no interior, isso era completamente ignorado. Sempre foi. Resposta dos formuladores de políticas públicas de administração judiciária, do CNJ, desde 2017, sugerir, meio que impor especialização nas varas. Em São Paulo está funcionando razoavelmente bem. São Paulo tem 2 varas, né? Estou vendo o Roberto está concordando comigo. Você tem alguma coisa para dizer especificamente? Mas São Paulo fez uma combinação muito boa. Tem 2 varas especializadas na capital, com 4, na verdade, acho que são 2 juízes por vara, 4 excelentes juízes conhecedores da matéria. Então, os processos de falência e recuperação em São Paulo funcionam razoavelmente bem. Inclusive, o Marcelo Guedes Nunes, que é um colega nosso da PUC de São Paulo, especialista em jurimetria, ele trabalha com análise econômica de direito também, mas ele trabalha mais com jurimetria, mensuração de dados judiciais, e ele tem um projeto chamado, ele junto com outros professores da PUC, tem um projeto chamado Observatório da Insolvência, e ele mostra que os tempos de processo de São Paulo, capital, comparado com São Paulo interior, tudo demora mais em função da inexistência de especialização para falências e recuperações judiciais, e em São Paulo, capital, funciona melhor. Então, é só um exemplo, mas todo mundo sabe que qualquer coisa, se a gente parar para pensar um minutinho, cada um de vocês na sua área de especialidade vai ver que tem coisa que está errada, a arquitetura de incentivos não é boa, e que com uma pequena mudança, se a gente simplesmente fizesse um estudo de análise de custo-benefício, poderia fazer. Se a gente parar para pensar, eu nem sei se esse é um bom exemplo, mas é o que veio na minha cabeça agora, a Anvisa
mudou ontem o seu requisito para aprovação de uso emergencial de vacinas, dispensando os testes clínicos no Brasil. Claro que deve ter uma pressão política gigantesca, mas se a gente parar para pensar, essa é uma medida que provavelmente para em pé numa análise custo-benefício, se eu partir da premissa que os dados das agências reguladoras estrangeiras são confiáveis, não tem por que eu fazer outros estudos que vão levar tempo, exigir dinheiro dos fabricantes, eu vou ter prejuízos gigantescos, que é a continuidade por mais tempo da pandemia. Então, vejam, essa é uma mudança regulatória que provavelmente, eu estou falando aqui de sopetão, eu não tenho os dados, tá? Eu não tenho nem o relatório que a Anvisa utilizou para fazer essa sua decisão, mas provavelmente ela passa numa análise custo-benefício, tá? Então, muitas vezes, acho que eles podem nem estar sabendo, mas eles estão analisando mecanismos da análise econômica do direito. Acho que a Alessandra quer falar? Sim, professor, eu gostaria de aproveitar o ensejo do gancho, né, da questão da Anvisa e os órgãos reguladores aqui. Eu atuo a contabilidade empresarial estritamente no comércio exterior, então, desde sempre, desde a minha formação na faculdade, eu atuo dentro de empresas importadoras e sempre está em discussão atual. A gente pode ver agora a questão da vacina, né, e fora segurança e outros campos que têm aí bastante relevância nesse assunto. E eu acredito que tem que adequar, né, esses órgãos reguladores à realidade. E o tanto é que o meu projeto de pesquisa trata a inaptidão do CNPJ dessas empresas, né? Então, são decorrente do processo administrativo, né, que começa na seara administrativa, que é ratificada aí pelo judiciário, acabam dão praticamente uma pena capital para as empresas, né, na aptidão. Então, acredito que nesse campo aí também tem muito a melhorar, muito a adequar, até porque é uma economia sensível que movimenta não 1.000, mas bilhões de dólares, né, por ano. Então, eu acredito que nessa seara, com certeza, seria um exemplo. Legal, boa. Vamos continuar discutindo sobre isso. Sobre essa questão, abrindo um parênteses, fazendo um jabazinho, eu tenho um artigo junto com o Ivan Remor, que foi meu mestrando, hoje é mestre, sobre os problemas na regulação de consumo, né, e os contraefeitos não pensados da regulação de consumo. A gente está baseado no que nossa fonte principal é o Cass Sunstein, que hoje está em Harvard, mas antes era de Chicago, que ele fala, que escreveu o livro principal do Nudge junto com o Richard Taylor, mas não ganhou o Nobel de Economia, é um preconceito dos economistas com o pessoal do direito, mas a gente fala dos problemas da regulação contraproducente, né? Por exemplo, medidas que não são adequadamente pensadas, são implementadas de boa fé e têm resultados negativos. Isso vai desde uma implantação do cinto de segurança, que obviamente diminuiu, no primeiro momento, o número de mortes decorrentes de motoristas e passageiros de carro, mas aumentou o número de mortes de pedestres, em função de um efeito não previsto, né, uma unforeseen consequence, né, o que se vê, e aquilo que o Mises falou. Mises é economista puro, obviamente não tem inter-relação com o direito, mas ele falou, o que se vê e o que não se vê. Bastiat, antes dele, falou também sobre isso. Então, usar ferramentas da análise econômica do direito permite que a gente evite, ou evite em grande parte, esses malefícios não previstos de mudanças regulatórias. Isso é uma das várias boas coisas que a gente consegue extrair da análise econômica do direito. Vocês continuam vendo a apresentação? Eu por acaso, apertei o botão errado? Não, fechou. Então, vou voltar aqui. Fechou. Sabia. Tá.
E uma outra característica interessantíssima da análise econômica do direito é que ela nos ensina a pensar fenômenos sociais de maneiras diferentes. Tirei esse exemplo aqui do David Friedman, e o exemplo que ele dá é o seguinte: olha, imagina que o estado atual de um determinado país é a prisão por prazo limitado. O legislador, ele considera que roubo com uso de armas é um crime muito sério e propõe um aumento de penas. Tá? Ele propõe que tanto o roubo armado quanto o latrocínio, matar e posteriormente roubar, sejam punidos, haja um aumento de punição e a pena seja a prisão perpétua. O que o Friedman fala é que, olha, um constitucionalista vai pensar o seguinte: olha, essa punição, qual é o exercício de raciocínio que o constitucionalista vai fazer? Essa punição é compatível com a proibição de penas cruéis contidas na Constituição? O filósofo, essa punição é justa? O sociólogo ou cientista social, essa punição ressocializa ou não ressocializa o infrator? Já o economista, ou aquele que faz análise econômica do direito, vai pensar o seguinte: olha, se a punição para roubo armado e roubo armado mais assassinato é a mesma, será que vale a pena dar aos criminosos um incentivo a custo zero? Custo zero por quê? Porque não tem diferença de custo de punição, né? A custo zero de reduzir o risco de detecção. Tanto faz roubar usando arma e roubar e matar, porque a penalidade é a mesma. Se eu tenho uma menor chance de ser detectado matando a vítima, que não vai poder testemunhar, não vai poder me reconhecer, esse é um custo zero para reduzir, para um benefício que eu tenho, que é reduzir o risco de detecção. Eu, criminoso, nesse caso, né? Ou seja, vão acontecer mais assassinatos para evitar a detecção. Ao cometer o homicídio, eliminar a testemunha, o infrator vai estar reduzindo a chance de detecção sem pagar um preço maior por isso. E, num primeiro momento, a gente pensaria que não faz sentido que a pena para roubo armado e a pena para latrocínio sejam a mesma. Tá? É isso que a análise econômica do direito nos diz no primeiro momento. Mas, mais do que isso, ela nos permite pensar um pouquinho além. Né? Porque esse exemplo só é válido se mantidas todas as demais condições relevantes, se não houver alteração nas outras variáveis implicadas na tomada de decisão. E o meu exemplo aqui se, por exemplo, se socialmente o assassinato for muito mais reprovável do que o roubo armado, e houver uma reação policial, tipo, para assassinatos a polícia bota várias equipes especializadas, enquanto que para roubo ela coloca ali o pessoal da delegacia do bairro. Então, a gente tem uma variável, né? Apesar da punição ser a mesma, a gente tem o custo da punição menor. Tá? Então, o exemplo aqui é que se eu cometer o assassinato para pagar a testemunha, reduz a possibilidade de detecção do crime. Mas, e se a gente tiver uma outra variável, que é o aumento da probabilidade de detecção, tendo em vista o esforço extra da polícia, num grau que compensa ou supere a redução dessa probabilidade de detecção, então o comportamento esperado vai ser preservar a testemunha. Tá? Vai ser não matar a testemunha. Claro, tudo isso pressupõe uma decisão informada, né, racional pelo infrator, e o nosso grande problema é que os seres humanos não são autômatos e têm informações e preferências diferentes. Então, as decisões são tomadas sem toda a informação e de acordo com a preferência e com a informação disponível. Tá aqui. Tá? E para a gente chegar nisso aí, eu tenho um exemplo numérico, que é a parte que talvez nós do direito não gostemos tanto da análise econômica do direito, que sempre que possível a gente quer colocar número nas coisas, mas antes de chegar lá, eu queria falar um pouquinho sobre o método da análise, né? A premissa. Pessoas são racionais, visam maximizar seu interesse próprio. Cometer crime é racional, porque é a atividade que mais maximiza seu interesse próprio, e eu só queria advertir que não é que o ladrão sente numa planilha Excel e faça uma análise detalhada, pegue toda a informação disponível, fique horas e horas planejando, verificando estatísticas de crime, estatísticas de punição. Não é isso, não é essa análise detalhada de custos, né? Ele não vai atrás dessas estatísticas, mas ele sabe que o cara da gangue caiu 3 semanas, mas teve uma gangue do outro morro que não caiu. Então, essa informação meio que
não é uma informação processada, né? Não é uma informação estatística, mas é a informação que está disponível. Né? Então, ele vai definir se vale a pena cometer o crime. E também, essa é uma crítica que nós frequentemente sofremos, mas é uma crítica injusta e infundada, não é uma questão de ser desumano, não é uma questão de afirmar que o ladrão quer ser ladrão, que ele é malvado por natureza, mas é apenas uma questão de reconhecer ou concluir que, dadas as oportunidades, habilidades, a educação recebida, mais provavelmente a falta de educação recebida, né, os usos alternativos do tempo disponíveis, ser ladrão é a profissão mais atrativa para ele. Não é uma atração do tipo, vamos todos para o Caribe ficar sentados numa praia pegando sol e tomando margueritas. Não é esse tipo de atração. É a questão que a gente toma decisão baseada nas outras possibilidades reais e não nas outras possibilidades de nirvana. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo análise de problemas práticos, de não cair na falácia do nirvana. Do jeito que está é ruim. Existe uma outra opção que é perfeita. Mas se essa outra opção que é perfeita não estiver efetivamente disponível, não for uma opção, for uma conjectura, esse é um problema das ciências sociais, sabe? Muitas vezes, quem não tem rigor científico compara o possível, não com outras alternativas possíveis, mas compara o possível com o impossível. E não dá para fazer isso. Tá? Seriamente, cientificamente, a gente não pode fazer isso. Aí eu trouxe um exemplo para validar aqui o que eu falei até agora. Né? E eu até mandei esse slide para um colega economista, pedi para ele fazer uma fórmula elegante, mas uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é o seguinte: às vezes a gente vai, dependendo do tipo de artigo, do que a gente está lendo, aparecem umas fórmulas matemáticas complexas que a gente que só tem formação jurídica tem dificuldade de entender. Mas tudo que é matematicamente exprimível pode ser expresso em texto também. Tá? Então, eu estou fazendo uma expressão aqui em texto de alguma coisa que provavelmente um economista colocaria em fórmula. Tá? E o exemplo é o seguinte: olha, se a gente tiver I, infrator, P, pena, D1, probabilidade de detecção em caso de homicídio, D2, probabilidade de detecção sem homicídio, e U, a utilidade esperada com o crime, e eu vou considerar para esse exemplo que crime com homicídio, crime sem homicídio, o benefício do infrator é o mesmo, então eu vou ter a seguinte expressão aqui, ó: crime vai ser cometido sem homicídio se a utilidade for maior que a probabilidade de detecção, que a pena multiplicada pela probabilidade de detecção em caso de homicídio, e for maior também do que a pena multiplicada pela probabilidade de detecção sem homicídio. E vai ser cometido com homicídio se a utilidade for maior que a multiplicação da probabilidade de detecção sem homicídio e maior do que a probabilidade de detecção em caso de homicídio. Então, tem um erro de português aqui: o crime será cometido. Se a gente colocar em números, né, porque a gente precisa colocar em números para entender a análise de custo-benefício, que é uma das formas da análise econômica do direito. Se a utilidade esperada com o crime for de 100 unidades, se a penalidade é prisão perpétua e o custo que a gente está colocando nisso por exemplo, nesse caso aqui, hipotético, né, é o tempo de vida média remanescente, vamos considerar 40 anos. Então, estamos falando aí de um ladrão com 30, 35 anos. Se a probabilidade de detecção em caso de homicídio for de 40% e a probabilidade de detecção sem homicídio for de 30%, o que a gente tem? A gente tem um custo de 16 anos, custo esperado para um crime com homicídio, e um custo de 12 anos para o crime sem homicídio. E o resultado desse caso é que o crime vai ser cometido sem homicídio, desde que o infrator valorize 100 unidades, que é a utilidade esperada, mais do que 12 anos, mais do que a pena de 12 anos de prisão. 12 anos de vida seria... o que seria esses 12 anos de vida? Os 40 anos de vida remanescente multiplicado por um desconto de 30%, que é a chance de detecção. Tá? A resultado é que o crime nunca vai ser cometido com homicídio, pelo menos homicídio não premeditado, né?
É claro que se a vítima resolver se defender, pode ser que ocorra homicídio, mas pelo menos não será premeditado, e não vai ser cometido se a utilidade esperada do crime for menor do que a probabilidade, a punição multiplicada pela probabilidade de detecção sem homicídio. Isso não é tão simples, porque tem outros fatores, no caso concreto, informação adequada, aversão a risco, vieses, e tem uma outra questão também, que é a questão de segurança. Economicamente ou matematicamente, 12 anos de pena certa é igual a 30% de chance de cumprir uma pena de 40 anos. A gente sabe que o cérebro não funciona assim, tá? Mas para a economia, vocês sabem que R$50 vale a mesma coisa do que 50% da chance de ganhar 100, tá? Mas a gente sabe que não é bem isso. Mas, de qualquer maneira, o grande mérito que eu acho apaixonante, e não só apaixonante, mas que efetivamente tem importância prática, é que com esse tipo de raciocínio, a gente consegue compreender melhor os incentivos envolvidos na tomada de decisão. E aí, eu queria perguntar se todo mundo entendeu esse raciocínio. Se alguém tem alguma coisa para... É um raciocínio super simples, é uma simplificação da economia, da fórmula da economia do crime, do Gary Becker, que também conseguiu o Nobel em função disso, mas todo mundo entendeu o exemplo. É muito importante para mim que vocês entendam o exemplo, porque a partir daí vocês vão conseguir fazer várias outras análises nos ramos específicos de vocês. Todo mundo entendeu o exemplo? Podem falar. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Oi, fala, Rafael. Não, sim. Só para dizer que eu compreendi. Tudo. E alguém discorda? Pelo menos enquanto um modelo de tomada de decisão de política pública? Não. Todo mundo vê o mérito disso? Sim. Eu acho, por exemplo, que em termos de bem-estar social, eu acho que é muito mais interessante você tomar uma decisão sobre o que fazer. Se você for um formulador de política pública, seja um secretário de Segurança Pública, seja um deputado federal que pode alterar o Código Penal, acho que esse tipo de raciocínio é muito mais importante do que, com todo respeito a outros tipos de raciocínio, tipo assim, penas não aumentam, não ressocializam. Então, eu acho que esse é o grande mérito um dos grandes méritos da análise econômica. Todo mundo consegue entender esse tipo de raciocínio, certo? Então, tá bom. Se você pensar, professor, o próprio Beccaria, quando ele escreve lá do delito e das penas, ele tem uma visão assim, claro que rudimentar, né, dessa análise econômica do direito, quando ele fala que é mais eficaz a certeza de punição do que o aumento da pena. Então, claro, eu não sei se você tinha essa consciência de que estava fazendo uma análise econômica do direito, mas, de algum modo, tem a ver com o exemplo que o senhor deu aí, né? Ele tinha, o Becker reconhece a importância de Beccaria no próprio livro dele, e tu sabes me explicar por que, se na fórmula matemática é uma multiplicação simples, por que uma das variáveis, a probabilidade de detecção, o aumento de uma das variáveis é mais importante que o aumento da outra? Me explica, Rafael. Porque ela vai naquela mais importante, mas é porque se o percentual for muito baixo, né, por exemplo, 1% de 10, 1% de 100, faz pouca diferença. Agora, se você manter né, o número base e aumentar o percentual de 10% para 40%, você vai te dar um resultado muito maior no final. Então, no Brasil, como a gente tem um índice de solução de crime muito baixo, quando você tenta resolver problema de política criminal com aumento de pena, acaba não dando resultado. Isso, mas também tem um outro argumento. Sabe qual é? Você tem um custo decrescente em termos de rigor da penalidade. Ficar preso 1 ano vamos lá, ficar preso 10 anos não é 10 vezes pior do que ficar preso 1 ano. Tem vários estudos que mostram isso.
ficar preso 10 anos talvez seja 3 vezes e meia, 4 vezes pior do que ficar preso 1 ano. Tá? Tem vários estudos que mostram o comportamento de presos. Você acaba se acostumando, mas, acima de tudo, você valoriza menos, não é linear. Tá? Ficar preso 1 ano é uma punição muito severa. Ficar preso 2 anos não é 2 vezes mais severa do que ficar preso 1 ano. Então, por isso que todos os formuladores de política pública que trabalham com acham que a gente tem que apostar no aumento da probabilidade de detecção e punição, e não tanto no... Até pode ser que popularmente seja mais populista aumentar, vamos botar 40 anos na cadeia, mas em termos de desencorajar a tomada de decisão de cometer o crime, aumentar a probabilidade de detecção funciona mais. A tua variável da direita, a probabilidade de detecção, ela tem um aumento linear. A da esquerda, não. O tempo de punição não funciona. Sem falar, professor, que isso gera... Desculpa, Alexandre. Não, desculpa, Rafael. Não quero interromper, não. Depois eu vou falar, mas a respeito da prisão civil. Será que eu poderia falar já? Não, eu vou falar só minha última frase para acabar. Beleza. Tá? Não, e dessa forma, professor, aumentando muito a pena e pouca probabilidade, você acaba gerando o bode expiatório, né? Então, uma pessoa acaba tendo uma pena muito alta, até talvez desproporcional com o crime, enquanto a maioria daquelas que cometem o mesmo crime não tem nenhuma pena. E aí você vai até para a área do que é justo ou não, né? Uhum. Então, eu ia falar o seguinte, saindo dessa seara do criminal, eu ia pensar mais na prisão civil. Eu sou advogado iniciante, não tenho tanta experiência, mas ontem à noite eu estava pensando exatamente sobre a pensão alimentícia, prisão civil pelo não pagamento. E aí eu fiquei pensando, será que é realmente eficiente você criar essa pena, essa sanção de prisão como modo de coagir psicologicamente o devedor? E aí, enfim, ele pode ser que não acabe pagando. E aí ele vai ficar preso 3 meses que ele poderia estar trabalhando, forçar talvez uma outra medida, forçar talvez um outro trabalho, enfim, dar os meios de trabalhar e de fornecer esse sustento, esse crédito, enfim. Eu fiquei pensando isso. Então, quem tiver mais experiência puder falar, porque até agora eu vejo como não eficiente. São questões interessantes, realmente, né? Se realmente você não tem condições de pagar, se você não... A prisão civil, ela é muito eficiente para aquele devedor de alimentos que tem condições de pagar e não paga. Tá? Realmente, para aquele que não tem condições de pagar, provavelmente é um desperdício de recursos públicos, ao ter que pagar o albergue dele, não ajuda o alimentando. Então, são realmente questões muito interessantes, complexas. Talvez o próprio processo civil, né, quando mudou as medidas alternativas ali em 2015 com o CPC, foi meio que nessa linha. Então, isso é muito interessante. O que interessa para mim aqui é que vocês comecem a pensar fora da caixa, fora daquela caixa que vocês estão aprendendo a pensar na graduação, e comecem realmente a ver o que é mais eficiente, qual é o objetivo de política pública? É que o alimentando receba os seus alimentos fixados. Então tá, eu tenho... Talvez a grande coisa seja a grande dificuldade, a ciência de quando é que eu tenho um devedor de alimentos que tem condições, sejam condições próprias, sejam condições de buscar junto à família, né, essa prisão. Então, prisão tem esse aspecto que eu vou chamar de eficiente, que muitas vezes o dinheiro aparece, tá? E outras vezes o dinheiro não aparece, e aí talvez nessa situação a gente devesse, a política pública devesse recorrer a outras... talvez alterar, porque, por exemplo, eu não fiz a pesquisa econômica, não sei quanto custa manter um devedor de pensão alimentícia lá, preso durante 3 meses. Mas será que, enfim, dar outras alternativas, um trabalho, ou, enfim... realmente, eu não sei, eu penso que não seja tão eficiente, eu não sei. Fala, Rafael. Não, é que na prática, Alexandre, quem trabalha com direito de família, eu fui professor do NPJ, né, do escritório modelo, então tem muita ação de família. E assim, é extremamente eficaz, tá? Quando sai a ordem de prisão, às vezes não dá nem tempo de prender, o réu sabe que saiu a ordem de prisão e vai lá e paga.
pega o dinheiro com a família, pega o empréstimo. Então, assim, pelo menos do meu recorte, né, do que eu vivi, não sei se os colegas têm a mesma experiência, mas na maioria das vezes acaba sendo pago. Mas talvez, assim, cadastrar aquele devedor como uma dívida pública, talvez, e aí restringir os direitos dele a crédito, a outras coisas, enfim. O problema é que o direito ao crédito não é tão valorizado por todas as pessoas. Tem muita gente que não dá bola para estar com o nome no SPC, no Serasa, entendeu? E a gente está falando de pessoas que são pobres, já estão marginalizadas do direito de consumir. Né? Então, para eles não tem um grande payoff, né? O meu crédito não é algo que é suficiente para compeli-lo ao cumprimento. Mas então, será que dar um trabalho, fornecer alguma subsistência durante 3 meses, não seria mais barato do que prender? Mas aí você vai obrigar a pessoa a trabalhar, daí é trabalho forçado. É mais inconstitucional do que prender. Isso é verdade. Esse é o problema. O importante é que vocês estão pensando em termos de custo-benefício, o que é eficiente, o que é eficaz, isso é fantástico, e é isso que a gente quer que aconteça aqui. Então, vamos continuar um pouquinho? Então, a gente quer descrever o provável comportamento dos agentes, né? Uma outra coisa, não sei se vocês perceberam no último exemplo, que a gente tem uma dificuldade de aplicação na prática, que é o seguinte: como é que a gente compara duas medidas diferentes? Eu consigo comparar número com número, dinheiro com dinheiro, real com real, dólar com dólar, até dólar com real eu consigo. Mas como é que eu consigo comparar utilidade? E ali vocês perceberam que eu coloquei em 100 unidades de utilidade, mas provavelmente a gente poderia colocar um número ali. Poderia colocar, por exemplo, 10 mil reais. Como é que eu comparo 10 mil reais com a expectativa de anos na cadeia? Essa é uma dificuldade, né? Essa comparação é uma dificuldade que a gente tem, que é a comparação interpessoal de utilidades. Como é que eu trago para a mesma... Vocês sabem, matemática básica, a gente tem que chegar num X, né? A gente tem que dar um jeito de chegar em algo comparável. E a gente não tem isso. Seja nesse caso, como é que eu comparo reais esperados como produto do roubo com penalidade a ser cumprida, com probabilidade de detecção versus pena, que são anos de cadeia? Como é que eu comparo, por exemplo, a minha utilidade, uma pessoa que talvez seja mais altruísta e que o meu interesse seja conseguir ajudar mais pessoas, com a utilidade daquela pessoa que quer apenas acumular capital? Então, eu só queria que vocês soubessem que uma das dificuldades reiteradas da análise econômica do direito é essa questão da comparação de utilidades interpessoais. Tá? Mas esse é um problema, mas que não nos impede de continuar evoluindo. Tá? Bom, então, a análise econômica descritiva funciona para descrever o provável comportamento dos agentes, baseado em racionalidade, né, face ao que existe, as normas propostas e a realidade existente. Um exemplo aqui é que o nível de cautela na direção de um veículo vai ser determinado por quão difícil vai ser para essa pessoa exercer essa precaução, e por circunstâncias, tipo risco de acidente, regra de responsabilidade, que circunstância pode ser demandado, se ele tem seguro, assim por diante. Então, é isso, esse conjunto de variáveis que vai determinar meu dever de cautela, meu dever não, minha efetiva cautela, e o que a lei vai falar definir qual é meu dever de cautela. E é tão interessante que a gente está fazendo estou discorrendo dessa maneira mais introdutória, mas, por exemplo, em Chicago, o Henri Ben-Shahar está escrevendo sobre regras de responsabilidade personalizadas. Ele está dizendo que, em vez da lei dizer que o seu dever de cautela é uno para toda e qualquer pessoa face a determinada situação, a gente deve ter deveres de cautela, níveis de conduta, né, para determinar o que é culpa, o que é negligência, imprudência, imperícia, específica em função das características, é o que ele chama de personalized negligence. Ele está escrevendo sobre isso. Mas isso acho que é bem interessante. Se alguém tiver interesse, eu posso indicar alguns artigos dele.
mas para agora a gente não precisa disso ainda. A análise econômica normativa vai tratar de avaliação de políticas sociais em função de provável comportamento dos agentes, em função de uma mudança, né? As premissas são racionalidade e incentivos, né? Se a meta social é uma redução de acidentes, então a gente consegue imaginar os resultados que uma determinada medida vai ter, determinar a probabilidade de custo e atendimento para essa meta. É mais ou menos aquele exemplo que eu falei rapidamente da obrigatoriedade de uso de cinto de segurança na década de 70, em que esqueceram, na hora de fazer a política pública, esqueceram de um resultado não antevisto, que é o aumento de mortes em função do aumento de velocidade que o cinto de segurança proporcionou, porque as pessoas se sentiram mais seguras, começaram a andar mais rápido, atropelaram mais pessoas. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar. Às vezes uma política pública ela é medida, faz uma análise de impacto regulatório, ou análise de impacto legislativo, mas se esqueceu de uma determinada externalidade. Tá? A gente trabalha com a ideia de que as pessoas reagem a mudanças de regras, essas mudanças de regras impõem preços e geram incentivos, tá? Não basta a mudança, a gente pode ter mudança que caia em desuso, que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem lei que pega e lei que não pega, as leis que não pegam viram só no papel. De fato, o que faz com que a mudança de comportamento ocorra é uma crença dos agentes afetados de que a gente vai ter essa implementação, né, o efetivo risco de se pagar o preço pelo descumprimento da norma. O Clayton Gillette, da Universidade de Nova York, fala que as pessoas tendem a não obedecer ordens quando não for do seu interesse fazer, então tem que ter tem que ter garras, tem que ter dentes, né, tem que ter um mecanismo de enforcement, tá? E aí, o que a gente sugere também, sem que isso signifique automatizar as pessoas, é que é possível conduzir pessoas ao comportamento socialmente desejável se a gente conseguir acertar a medida certa de preços, punições e incentivos. E aí começa a ficar um pouquinho mais complexo, porque a racionalidade vai depender de informação, aversão, propensão a risco, a probabilidade do payoff da conduta oportunista, a probabilidade de interação repetida, comportamento estratégico, a gente age de uma maneira com pessoas que a gente nunca mais vai ver, a gente age de outra maneira com pessoas que a gente tem que reiteradamente interagir. Vocês talvez ajam em certas situações, nós todos ajamos em certas situações de uma maneira com uma pessoa que a gente nunca mais vai ver, a gente talvez haja de outra maneira com pessoas com que a gente interage, com o nosso círculo, amigos, parceiros de negócios, família. A gente tem viés, tem bias, né? E tem, obviamente, a questão das nossas preferências, que são pessoais, inclusive as preferências morais. Tá? Eu tenho aqui um exemplo baseado no crime, e eu quero passar longe do crime, eu sou daqueles que acham que o crime não compensa, nem para o advogado, nem para o professor, mas os exemplos do crime são muito bons para a gente entender as ferramentas da análise econômica do direito. Tá? E aqui o que eu estou propondo é que um exemplo em que determinada pessoa acha que cometer crime é atividade racional, é o que ela vai fazer, né? E aí eu não estou dizendo que a pessoa pensa, não, eu tenho a opção A, a opção B, a opção C, que é cometer o crime. Então, a minha atividade... Obviamente que o processo de pensamento, o processo de tomada de decisão do infrator não é esse exatamente, né? Isso aqui a gente está fazendo é mais científico. O dele é mais, olha, estou sem comida hoje, eu preciso comprar droga hoje, não vou roubar droga do traficante, porque ele tem arma, tem AR-15, eu vou assaltar uma casa, porque eu realmente quero, a atividade mais racional para mim é comprar essa droga, e o jeito que eu tenho para fazer isso é cometer o crime. Como eu estou colocando aqui, não é uma decisão neutra ou insensível, é uma decisão racional considerando habilidades, educação, fontes de renda alternativa, ambiente social. Não se trata também de ser tolerante, complacente, nem também achar que o criminoso é uma vítima da sociedade, é apenas de entender que em determinado estado de coisas, a partir da perspectiva desse agente que vai cometer o crime, vale cometer o crime, ou seja, o payoff é esperado e positivo. O exemplo aqui, para a gente ver como funcionam os bias, é que um crime de tráfico. Né? Se eu tenho a probabilidade de 1 para 1000 de ser preso, e a pena na minha primeira infração
eu nunca fui preso antes, é de X dias de cadeia, a minha decisão é racional se preço, punição for menor ou igual ao resultado, a vantagem esperada. Se eu for otimista, basta que a minha punição seja menor do que o resultado, se eu for pessimista, se eu for otimista no primeiro caso, se eu for pessimista moderado. Ou seja, se a gente tem que P é igual a X dias de cadeia, às vezes a probabilidade de detecção, né? Se a gente tem 100 dias de cadeia e se eu tenho esse resultado de 1 sobre 1000 de probabilidade de detecção, tá? Se for menor, igual ou menor do que o resultado esperado, cometer crime é a decisão racional. Vejam que para o mesmo agente, com a mesma penalidade, com a mesma probabilidade de detecção, se a pessoa for otimista, pode ser interessante cometer o crime, se a pessoa for pessimista, pode não ser interessante. Tá? Essa é uma simplificação do Gary Becker, vale a pena todo mundo ler, é um livro, é um artigo fantástico, tá? Tem aqui um link de um artigo, acho que é para a palestra do Prêmio Nobel dele. E aí, a outra questão que a análise econômica primeiro nos ensinou a entender qual é o pensamento do agente que comete crime, e, por outro lado, nos ensina a como desencorajar também, tá? Ponto de vista social, eu vou trabalhar com outras alternativas, mais educação, maiores oportunidades de trabalho. Esse não é o domínio da análise econômica, né, ainda que a gente possa informar quais são as decisões de melhor retorno de investimento nesse caso. No caso concreto, o que a gente pode fazer é aumentar o preço em qualquer de suas variáveis, seja na pena ou seja na probabilidade de detecção. Como eu disse antes, como eu estava falando ali com o Rafael, aumentar a pena provavelmente não é a melhor política, porque tem uma utilidade marginal decrescente. O Jonathan Mazur, da Universidade de Chicago, diz que é um decréscimo regressivo do mal-estar e da felicidade subjetiva. É dizer, olha que interessante, 200 não é o dobro de 100 em termos de preços e punições. Não é 2 vezes pior para a maioria das pessoas ficar preso o dobro do tempo. E tem várias pesquisas feitas por economistas comportamentais, psicólogos, mostrando isso. Na média, ficar preso o dobro do tempo é 1,8 vezes pior do que o tempo inicial. Claro, varia em número de dias e tudo, mas na média é 1,8. Ficar preso 5 vezes o tempo inicial não é 5 vezes pior, é provavelmente 3,6, 3,7 vezes pior. Então, aumentar a probabilidade de punição, a gente pode ter um melhor custo, mais dissuasão a um preço menor do que aumentar a pena. Onde mais a gente aplica análise econômica do direito? Formulação de políticas públicas com análise de impacto regulatório, análise de custo-benefício, nudging, incentivos, às vezes até não percebidos, né, mas incentivos psicológicos. A criação de sistema de incentivos em várias áreas do direito criminal, a gente tem vários estudos sobre isso. Se quem estiver interessado em crime, vale dar uma olhada, pesquisar o que o Peri Chiquida está fazendo. O próprio Alexandre Moraes da Rosa, professor aqui da Federal, escreveu sobre isso. Família, a gente tem a Cristiana, lá do Rio Grande do Sul, que escreve sobre análise econômica, direito e família. A Doris, a professora Doris, aqui da Federal, que é orientadora no mestrado também, trabalha com análise econômica do direito de família, a política pública de saúde, a professor Everton, não saúde, mas análise econômica de forma geral, e ele tem um doutorando que trabalha com análise econômica da política pública de saúde, societário, mercado de capitais, responsabilidade civil, processo civil, processo penal, processo administrativo, modelagem de sistemas processuais, no campo de direito eleitoral e tomada de decisão e controle, já que a gente tem bastante gente aqui interessada em controle, teoria das escolhas públicas, trabalhando com eficiência na gestão judicial, isso tudo a gente tem campo farto de aplicação da análise econômica do direito. Na decisão específica de casos judiciais, o juiz também é produtor de normas, ele faz a subsunção da norma aos fatos concretos, a decisão dele vale para o caso concreto, mas em um sistema com certa previsibilidade serve como precedente, o precedente é uma norma, né, que molda comportamentos, e o juiz deve levar em consideração, na aplicação
as consequências que a decisão terá no caso concreto, mas também os efeitos que essa decisão teria no comportamento dos agentes se fosse replicada para todos os casos concretos em que é potencialmente aplicável. Isso é consequencialismo, está incorporado ao direito brasileiro como uma obrigação para todos os juízes com a modificação da lei da introdução às normas do direito brasileiro, que foi em 2016, né, 17, não me lembro de cabeça, 2017. O professor Carlos Ari Sundfeld foi o da PUC de São Paulo, foi quem elaborou o anteprojeto de modificação. O professor Carlos Ari, ele não é exatamente, ele não pratica análise econômica do direito, mas ele tem uma visão muito interessante de direito administrativo, ele acaba aplicando ferramentas sem reconhecer que o faz. Essa mudança da lei de introdução às normas ela é muito consequencialista, e consequencialismo é algo com que a gente trabalha, o fato de entender que a sua decisão, ela se aplica diretamente ao caso concreto, mas ela é também uma norma aplicável, ainda que não com 100% de aplicabilidade e eficácia, mas ela molda comportamentos, o precedente molda comportamentos. Tá? E hoje em dia é importante a gente entender que a gente teve essa evolução no direito brasileiro, eu vejo como uma evolução pelo menos, que é o consequencialismo. Mas ele é pouco praticado e ele é pouco utilizado também, talvez salvo doutrina, mas na prática eu acho que judicialmente ele é pouco utilizado. Uma questão que é interessante para os juízes, principalmente, mas também para o sistema, é a questão da busca pela eficiência. Posner perguntou no artigo se o juiz deve buscar as eficiências, e ele, junto com o Ernst, argumentou que common law seria mais eficiente do que a civil law, e a razão para isso seria a forma como os juízes buscam a eficiência. Para quem trabalha com processo civil, isso é muito interessante. Essa conclusão do Posner é muito questionada, e eu, pessoalmente, discordo dela, não vejo base para isso, porque a eficiência vem ou não da decisão judicial e não do sistema, mas do conteúdo efetivo da norma, no sentido de que, olha, a civil law ela até pode ser menos eficiente, mas isso tem a ver com o fato de que os legisladores colocaram regras de direito substantivo menos eficientes no trânsito entre as pessoas, e não necessariamente a decisão judicial, porque o juiz vai ter que aplicar a lei, né? Então, isso nada impede, por exemplo, que a gente tivesse decorrente nada teria impedido, não existe nenhum constraint, nenhuma limitação para que a gente tivesse tido resultados diferentes, no sentido de que talvez os juízes anglo-saxões da common law pudessem ter sido mais intervencionistas e menos eficientes, e o legislador civil poderia ter sido mais eficiente, colocando regras básicas que permitissem maior liberdade para as pessoas, maior liberdade de trânsito de mercadoria, maior liberdade de realização de negócios. Não foi assim por uma série de razões históricas, mas nada impede que isso possa mudar. Então, eu acho altamente questionável a afirmação do Posner de que common law é naturalmente mais eficiente do que civil law. Eu acho que o direito civil pode ser tão eficiente, né, o direito civil comparado com o direito comum pode ser tão eficiente quanto o direito constitucional, direito common law. Basta para isso que as regras da civil law sejam deferentes à autonomia privada, à autonomia das partes, e que a solução dos conflitos pelos juízes seja mais pautada por considerações consequencialistas que redistributiva. O juiz brasileiro gosta de fazer justiça na sua decisão, quando ele deveria aplicar a lei e pensando nas consequências. Eu trabalho muito com isso na questão, por exemplo, do crédito fiduciário, das insolvências, mas a gente tem vários casos na graduação. Eu falo, por exemplo, do caso da soja verde, da venda futura de soja verde, que vários juízes no passado, e parece que voltou isso agora, mas vários juízes no passado queriam fazer justiça redistributiva, tá? Tem uma boa literatura sobre isso, e eu posso ajudar quem tiver interesse.
Eu acho que o ponto de partida dos análises econômicas do direito deve ser o reconhecimento de que é importante respeitar o precedente e a vontade das partes, precedente porque reduz incerteza, vontade das partes porque leva a resultados mais eficientes na alocação final de recursos. Se alguém tiver interesse nisso e quem for apresentar o seminário sobre direito do consumidor é o Wallace e o Alexandre, eu tenho um paper sobre isso, específico para direito do consumidor, que saiu publicado na Economic Analysis of Law Review, onde eu defendo a autonomia da vontade contra a intervenção judicial nos contratos de consumo, salvo naqueles estritos casos previstos em lei, no próprio Código Civil. Tá? Depois eu mando o link. A modificação da lei de introdução aponta nessa direção, e a gente tem que se lembrar que isso é importante porque pessoas reagem a incentivos, proibições tendem a gerar custos, e esses custos acabam sendo socializados de maneira não eficiente. Alguns exemplos. Contrato de adiantamento de compra de safra futura pré-precificado. Se o juiz disser que o produtor não tem que entregar a soja porque houve uma variação de preço muito grande e o preço que ele está vendendo está inferior ao preço praticado no mercado, o sinal que ele está dando é o seguinte: não façam mais contratos de adiantamento de compra de safra futura. Isso tem uma série de consequências ruins. Isso não vai permitir que as esmagadoras se planejem, no preço final da soja vai acabar sendo maior para o consumidor. O mercado de leasing no Brasil, que desapareceu por causa da dificuldade de retomar o carro e levá-lo a leilão. Esses 110 bilhões de ano em 2000 para 10 bilhões em 2010 é de uma palestra do Marcos de Lisboa, do INSPER. Eu não tenho certeza de onde ele tirou esses dados, mas o mercado de leasing desapareceu no Brasil. Hoje em dia, você não consegue comprar um carro com leasing. Os operadores econômicos dão uma volta nas proibições judiciais, né? E hoje a gente tem o quê? A gente tem alienação fiduciária. É um mercado que deixou de existir, o mercado de arrendamento, acabou sendo substituído, não sei se com o mesmo custo, com um custo maior, pelo mercado de financiamento com alienação fiduciária de veículos. Tá? Por quê? Porque a alienação fiduciária, o procedimento de recuperação na prática, mais rápido, mais expedito, tem menores custos para possibilitar uma melhor recuperação de crédito. Caso também da locação, aquelas situações em que a gente ouve falar de juízes que não decretam ação de despejo de pessoas muito pobres. Não estou nem falando das regras específicas da pandemia, tá, gente? Isso aqui numa situação de normalidade. Se você tem um juiz que não decreta despejo, por exemplo, de idosos numa comarca, vai ter consequências que o juiz está achando que está fazendo justiça, mas o que ele está fazendo é acabando com o mercado de imóveis para alocação de idosos. Tá? Na prática é isso. E os juízes muitas vezes não pensam nisso. Proibição de interrupção de fornecimento de energia, aquele argumento que hoje em dia não existe muito, mas em 95, por exemplo, quando veio a lei de concessões, se falava muito que a concessionária tem outros meios de cobrar energia, quando, na verdade, os meios não são, assim, eficazes. Né? Então, são alguns exemplos de como decisões impensadas geram condições nefastas. Mas, por outro lado, a gente vê sinais positivos aí, né? Nos próprios tribunais superiores. Eu trouxe aqui já algumas decisões de tribunal superior mostrando a importância do pensamento econômico, da metodologia da análise econômica. A gente tem o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva falando que fiança bancária e seguro são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, porque reduzem os efeitos prejudiciais da penhora, a indisponibilidade do bem. O ministro Luiz Felipe Salomão falando que a análise econômica da função social do contrato permite reconhecer o papel institucional e social que o direito contratual oferece ao mercado, né? Financiamento a negócio jurídico eminentemente patrimonial e solo fértil para aplicação da análise econômica do direito. Aqui uma decisão que é bastante estranha para mim, porque veio do ministro Benjamin. Quem conhece o ministro Benjamin sabe que o ministro Benjamin é
é o mais distante possível que se pode ser da análise econômica do direito. O ministro Benjamin tem um pensamento muito intervencionista, acha que o direito consumidor deve ser superativista, acha que o direito administrativo deve ser fechado. Então, foi muito estranho para mim, mas ele também disse que deve-se analisar questões tributárias e previdenciárias sob a ótica da análise econômica do direito. E o STF, naquela que talvez tenha sido a mais conhecida decisão recente sobre análise econômica do direito, né, quando acabou com o enunciado 331 do TST, que proibia, na prática, a terceirização das atividades meio das empresas. Não tinha a menor base legal para isso, né, no sentido de que não existia uma lei escrita aplicável no direito brasileiro. E o STF disse que, olha, as empresas podem livremente escolher qual é a sua estruturação de trabalho. Elas podem ter toda a sua produção verticalizada e interna, elas podem ter muito pouco da sua atividade interna e contratar no mercado o que quer que seja atividade de apoio, atividade intermediária, seja atividade final, atividade efetivamente operacional prevista no seu estatuto. E o que o ministro Fux disse é que a dicotomia entre atividade fim e atividade meio é imprecisa, artificial, ignora a dinâmica da economia moderna. Ele não falou, mas eu falo agora, que também simplesmente não está no direito brasileiro, essa divisão. Essa divisão tinha sido uma criação jurisprudencial do TST que simplesmente ignorou a eficiência do funcionamento, né? E aí também o ministro Fux cita Coase, dizendo que a cisão de atividades não revela intuito fraudulento, é garantida pela Constituição, a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores, e ele cita Coase na ementa, né, a natureza, the nature of the firm, onde quando Coase diz que o objetivo de uma organização empresarial é reproduzir a distribuição de fatores, competição atomística dentro da firma, fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente, quando os custos não forem maiores que a obtenção desses bens e serviços no mercado. Isso é lindo, é maravilhoso, a gente quase chora de emoção quando lê, mas, curiosamente, se a gente for olhar, você tem quase, sei lá quantas páginas tem, mas são as 70, é um voto extenso, é o voto vencedora, começou a relatora original, a ministra Rosa Weber, ela ia manter a constitucionalidade da decisão do TST, o ministro Fux foi para a maioria, mas a ementa está linda, mas no texto não tem nada que não tem isso, ele não faz uma digressão da teoria da firma dentro, explicando melhor a aplicação, está só na ementa, Coase está citado só na ementa, no voto dele não está, é muito interessante isso. Na mesma linha, né, esse aqui é o resultado final, né, que a tese, né, dessas duas decisões. E por hoje eu vou deixar para vocês uma sugestão, uma palestra, está em inglês, mas é uma excelente palestra do professor da Universidade de Nova York, do Clayton Gillette, onde ele fala no método por trás da loucura, explicando direito e economia, né, explicando análise econômica do direito. Dá para ver com legenda gerada automaticamente no YouTube, vale muito a pena. E essa seria a introdução que eu teria para hoje. Vou botar aqui para vocês, acho que eu queria. Então, vou interromper o compartilhamento para a gente fazer um... Então, deu para a gente ver que tem bastante utilidade em muitas áreas do direito, deu para a gente ver que não é apenas questão puramente doutrinária ou teórica, que os tribunais estão bem ou mal estão usando, talvez até não estejam usando da maneira apropriada, né? Mas tá... Eu não diria que a análise econômica do direito é mainstream, mas pelo menos, ela não está mais assim jogada na sarjeta, coisa de uns poucos malucos aí, como era talvez há
20, 25 anos atrás, quando a professora Guiomar escreveu o primeiro livro sobre análise econômica do direito no país. Acho que faz 30 anos, talvez, já. Então é isso, gente. Algum comentário? Eu acho que foi uma introdução do que é da metodologia. Na próxima aula a gente vai falar sobre o que é valor, o que é eficiência. Todo mundo repete eficiência, mas o que é eficiência para a gente conseguir identificar um problema jurídico e ver qual é a solução mais eficiente, tá? A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre teorema de Coase na próxima aula também, vamos falar sobre os conceitos, valor, utilidade, a eficiência de Kaldor-Hicks, eficiência de Pareto, compensações, não compensações, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar algum comentário final? Espero que tenha sido interessante para vocês. Eu realmente, depois se vocês puderem comentar no WhatsApp, alguma coisa do tipo, professor, para mim foi muito superficial, porque eu já conhecia isso, ou se alguém quiser falar, não, foi bom, eu não tinha acesso a esses conceitos, então essa introdução foi interessante. A minha ideia hoje, a minha vontade hoje, eu acho que eu consegui fazer, é mostrar para vocês as aplicações práticas e o fato de que ela tem relevância, inclusive judicial, e a gente tem muito espaço para trabalhar cada vez mais, para entender cada vez mais situações jurídicas e propor soluções, né, seja no que diz respeito ao consequencialismo, seja no que diz respeito à mudança de política pública, seja no respeito à predição de comportamentos humanos, e assim por diante. Ok? Então é isso, eu vou distribuir um material para vocês e boa semana para todos. Leiam esses materiais, por favor, né? Aqui é o mestrado, aqui a gente vem com a matéria da aula lida antes, não depois, tá? Não é mais a graduação que dá para ler na véspera da prova. Então, se cuidem, permaneçam seguros e eu vejo vocês na semana que vem. Vou parar de gravar, um abraço para todo mundo. Um abraço, pessoal. Valeu, até semana que vem. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente.